Inicialmente, obrigado pelo convite. Daniel, obrigado. É uma imensa responsabilidade estar entre médicos, mas para mim é também um imenso prazer e uma imensa alegria, porque eu vivo entre médicos, tenho muitos amigos médicos e profissionais da área da saúde. Somos essencialmente, doutor, colecionadores de histórias, com a diferença que a minha ferramenta é a da divulgação. Nós vivemos, especialmente os oncologistas, nós vivemos a realidade fora da curva. O fato fora da curva é notícia. Doutora, a doença é a saúde fora da curva. E viver os extremos, nesses 32 anos de profissão, desde o comecinho, lá na TV Manchete, na extinta Rede Manchete de televisão até hoje, me fez colecionar algumas histórias, algumas das quais contadas em TV, outras em livro. E, doutor, viver os extremos no jornalismo, ou na medicina, ou nas áreas da saúde, nos coloca diante de algumas situações de medo. Talvez seja por isso que eu tenha sido convidado para falar das minhas histórias colecionadas em situações de profundo medo. Quando eu comecei lá na TV Manchete, eu tinha apenas 17 anos. Nessa foto eu já era um repórter experiente, eu tinha 18. E eu julgava, como todo jovem, que eu não tinha medo. Mas eu tinha um medo vindo da infância. O medo, sabe do que, doutor? De montanha-russa. Por quê? De 0 a 7 anos eu fui criado na cidade de São Paulo. E por falta de grana, nós tínhamos apenas a possibilidade de fazer 2 programas em família. O primeiro parece bizarro, mas era maneiro. Acompanhar pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas. E o segundo era ir para o Play Center, o finado Play Center, que ficava ali na Marginal Tietê. E foi daí que vem o meu medo de montanha-russa. Na verdade, meu medo, doutora, de roda gigante. Fechando os olhos, eu tenho a clara imagem daquela cadeirinha rodando sobre o seu próprio eixo e a minha sensação horrorosa de quase ser cuspido das alturas. O jornalismo me colocou diante de uma profunda situação de enfrentamento de medo. Em outubro de 2006, o EDA, o Esquadrão de Demonstração Aérea, a nossa popular Esquadrilha da Fumaça, queria bater um próprio recorde. Já era no Guinness o recorde da nossa esquadrilha de 11 aeronaves voando de dorso, de cabeça para baixo, em formação, num período de 30 segundos. Das poucas coisas que um repórter sabe fazer nessa vida, doutor, é reportar. E eu tive que vencer o meu medo de altura e de montanha-russa para narrar, reportar as sensações ali vividas. Quando eu vejo as imagens da reportagem, eu custo acreditar que aquele cara ali sou eu. Mas quando a gente tem necessidade, a gente descobre uma coragem que a gente nunca imaginou que pudesse ter. Eu não sei se como pessoa física eu faria o voo, mas a pessoa jurídica me impõe algumas dificuldades e desafios que me impelem a descobrir uma coragem que muitas vezes eu nunca imaginei que pudesse ter. O meu hobby não me impõe medo. Aos 17 anos de idade, eu fui fazer um curso de mergulho em Campinas. E na primeira aula, o instrutor perguntou assim: você vai fazer aula de mergulho por quê? Bom, vou com meu noivo para Abrolhos. E você? Eu vou com a minha mãe e o meu pai para Fernando de Noronha. E você, Vinícius? Falei, olha, esse ano eu vou prestar vestibular para o jornalismo na PUC e eu vou passar e vou entrar em televisão. E quando eu chegar ao Globo Repórter, vai ser muito preciso saber mergulhar. Todo mundo caiu na gargalhada. E eu, como bom canceriano, não me esqueci daquele momento. Aliás, se tem algum canceriano que diz que esquece das coisas, tome cuidado, porque você está diante de um profundo mentiroso. O fato é que eu rodei o mundo mergulhando, fui mergulhar até no Japão por conta do trabalho. Porém, eu me vi diante de uma situação de medo. Em 2011, a BBC Brasil postou esta foto da italiana Cristina Zenato com um tubarão imenso na posição vertical, apenas recostado sobre a palma de uma de suas mãos. E nós fomos às Bahamas fazer essa reportagem. Novamente, o repórter, ele sabe fazer uma única coisinha de vez em quando bem, que é reportar. E nós tivemos que cair num mar, doutor, infestado de tubarões. Aí a Cristina falou, não use essa palavra infestado ao falar de mar. O correto seria um mar infestado, doutor, de seres humanos. Ali é o ambiente das feras. O menorzinho tinha cerca de 1,5 metro e tubarões
não têm mãos. Então eles usam as barbatanas para saber se eu sou duro ou mole, liso ou áspero, quente ou frio, e eles tocam no mergulhador. Eu confesso que depois de alguns minutos lá embaixo, eu me senti mais à vontade entre os tubarões do que entre alguns colegas da redação. Eu estava muito feliz ali embaixo, mas a primeira impressão, olhando do barco e observando aquelas setas cinzas rebolarem próximo à lâmina d'água, isso realmente me deixou com muito medo. Mas o fato é que a necessidade me fez vencer mais o medo. Alpinismo nunca foi a minha praia. Até porque com esse corpinho de segurança de boate, eu fico me imaginando agarrado a uma pedra e perdendo as pontas dos dedos para não cair das alturas. Nunca gostei de alpinismo. Porém, o Globo Repórter me chamou para um convite. Vinícius, 2 perguntas. Você fuma? Eu falei, não, eu não fumo. E você faz esporte? Eu falei, pelada do fim de semana é garantida. Então tá bom, é você que vai para o Mont Blanc. Eu falei, eu vou para onde? Você vai escalar o ponto mais alto da Europa Ocidental pelo Globo Repórter. A base em Chamonix fica a 1.000 metros acima do nível do mar e o Mont Blanc 4.807. Naturalmente, por falta de planejamento, tudo deu errado. Nós viajamos na primavera, justamente quando o degelo começa a desprender das encostas imensas pedras, isso provoca avalanches terríveis. Nós chegamos numa semana em que 4 alpinistas italianos tinham acabado de morrer, na via em que iríamos passar. De fato, eu tive muito medo. A missão não foi bem sucedida, porque ela não foi bem planejada. Mas ali eu perdi o medo de coisas que eu julgava extremamente assustadoras. O medo ficou menor, porque eu fui obrigado, mais uma vez, doutora, a encará-lo. Tem outro medo da infância, que vem de festa junina no interior de São Paulo. Lá naquele tempo tinha uma coisa dentro das festas chamada cadeia. Eu não sei se vocês se lembram ou já viram. Lembra da cadeia? A gente pagava o equivalente a R$1, R$2 para prender ou um muito amigo ou um desafeto. Era um cercadinho de bambu e para aterrorizar a pessoa que estava lá dentro, jogava-se bomba de todo tipo, todo tamanho e a criatura ficava uns 3 ou 4 ou 5 minutos aterrorizada lá e para mim isso não caiu bem. Arma de fogo eu não gosto. Também não gosto de fogos de artifício. Mas eu fui obrigado a encarar um medo num cenário não muito tranquilo de gravação. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, essas são imagens da Favela da Maré, um complexo de comunidades que fica ao lado da linha vermelha, entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e o centro da cidade. Nós gravávamos uma série de reportagens sobre a rotina do 22º Batalhão de Polícia Militar, um dos mais demandados da Polícia do Rio, porque ali você tem uma colcha de retalhos de diferentes facções, inclusive milícia, disputando o território. Um dos personagens interessantes do batalhão, doutor que gosta de histórias, era quem? O motorista do Caveirão. Quem é a criatura que se dispõe a dirigir um carro blindado dentro da favela? E a história era bem legal. Esse cara era motorista de ônibus circular. Ele sonhava em entrar para a polícia e sonhava em ser o motorista do Caveirão. E nós fomos entrevistar o cabo Ricardo Santana. Pedi autorização para o então comandante do batalhão, Coronel Amauri, para fazer algumas imagens do cabo na linha vermelha. Eram 11 horas da manhã e a gente fazer uma breve gravação numa via relativamente segura. Ao final da gravação, o coronel nos convidou para conhecer a linha divisória das facções dentro do Complexo da Maré. De um lado a Nova Holanda e do outro a Baixa do Sapateiro. Eu falei, coronel, o senhor tem certeza? Ele falou, Vinícius, tranquilo. Os traficantes passam a madrugada virados, então nesse momento está todo mundo dormindo. Não estava. O nosso Caveirão foi alvejado várias vezes. Foi uma das piores sensações da minha vida. Eu acho que pânico não descreve o que eu senti ali. Era algo além disso, era um desespero paralisante. Nós não contamos os números de buracos de bala, doutor, ali, porque a gente achou melhor seguir para o pátio do batalhão. 10 tiros de fuzil atingiram o veículo, 2 quase perfuraram a blindagem.
No ano seguinte, naquele mesmo veículo, um policial militar foi baleado dentro do mesmo carro, porque um projetil entrou pela escotilha e atingiu o peito desse soldado. Então, viver essas situações de extremo medo nos cobra uma coragem que muitas vezes a gente julgou nunca possuir. Eu confesso que eu não gostaria de passar por isso de novo, mas a necessidade nos mostra uma coragem que de fato a gente não tem. A quinta situação de medo que eu queria citar para vocês, e certamente muito mais desesperadora do que essa, e essa que me une aos profissionais da área da saúde, a médicos, é o medo no estabelecimento da relação com o outro. Doutora, a Roberta, ela é sua paciente ou ela é sua amiga? Até onde vai a linha divisória? Eu me envolvo ou não me envolvo? Eu sinto a dor de ou eu apenas partilho parcialmente? Se vocês vivem isso na realidade, nos seus consultórios, nos seus hospitais, a gente vive isso o tempo todo no jornalismo. Até onde vai o meu envolvimento com o personagem? Até onde vai o meu limite ético de entrega do meu coração? Porque uma boa entrevista é uma via de mão dupla. Quando alguém abre o coração para mim, eu tenho que abrir parcialmente o coração para essa pessoa. De vez em quando a gente abre muito mais e escancara. E esse caso eu nunca contei nem para os meus chefes. Eu só contei agora no livro Histórias das Histórias que Contei, lançado pela editora Intrínseca no dia 10 de outubro. Os meus chefes só ficaram sabendo dessa história pelo livro. Eu fui fazer uma reportagem para o Fantástico sobre reprodução in vitro a preços populares e conheci o Dr. João Ricardo Auler. Ele tem uma clínica aqui na Barra da Tijuca e lá ele fazia parcelamentos em 12, 24 vezes com descontos no contra-cheque para famílias de baixa renda. Nessa mesma reportagem eu falei, não, a gente tem que ver se isso funciona no setor público. E encontramos uma manchete. O Hospital Universitário Pedro Ernesto anuncia, ok, vamos ao Pedro Ernesto, vamos à Vila Isabel e vamos descobrir se isso de fato está funcionando. Lá nós não descobrimos um serviço em atividade, nós descobrimos uma fila de 300 mulheres à espera do serviço anunciado. E nesse momento eu me deparo com essa senhora, Dona Nailde. Dona Nailde nos dá uma entrevista afirmando que ela entrou na fila com 36 anos de idade. Ela já estava com 41. E ela falou, é legítimo que eu tenha o sonho de ter o meu filho, de pensar na roupinha da minha filha. E eu acreditei, como professora, que ganha mal, na única possibilidade que era o Estado. E eu vou perder a minha última janela de oportunidade. No Fantástico eu era editor e repórter, montei a reportagem e aí, doutor, me vê. A Roberta é minha paciente ou minha amiga? Nailde é minha entrevistada ou eu posso fazer algo mais? Liguei para o Dr. João. Dr. João, aqui é o Vinícius Donola, do Fantástico, a matéria vai entrar domingo, eu vou lhe fazer um pedido e não vou colocar no ar se o senhor me atender. Se eu pagar o medicamento do tratamento, o senhor não faz um preço barato para essa senhora? O senhor não a conhece. E contei, sem autorização, detalhes do caso da dona Nailde. O Dr. João foi muito solícito, ele é um cara muito gente boa. E me autorizou a passar o telefone dele para a dona Nailde. Dona Nailde, aqui é o Vinícius, a reportagem vai para o ar agora, domingo, mas tem um médico querendo falar com a senhora. E eu peço desculpas. E nesse momento eu senti muito medo. Medo porque eu rasguei fronteiras, linhas divisórias que poderiam me dar um problema. Inclusive desrespeitosas, doutor. Mas o que ele quer falar comigo? Bom, maiores detalhes dessa história estão no capítulo 5 de Histórias das Histórias que Contei. E eu fiz a ponte entre essas duas pessoas. Esse aqui é o João Vinícius, hoje com 12 anos de idade. Eu tive a honra de tê-lo no dia 10 de outubro, na Livraria da Travessa, como meu leitor. E o João Vinícius leu a história dele com mais detalhes enquanto esperava por um autógrafo deste amigo dele. Por fim, eu queria dizer que nesses 5 exemplos de situações de medo pelos quais a vida me ofereceu passar, a minha coragem, ela é nada e tudo na vida é referência, se comparada é dessa menininha aqui, Patrícia Maria da Silva. Essa menina nasceu em Uruana, o município do interior de Goiás. Foi criada na pujante Itaguaru, uma cidade pequenininha.
e essa menina nasceu com problemas congênitos nos olhos e por erro de diagnóstico e tratamento ela perdeu a visão do olho direito. Foi inclusive recomendada a não frequentar a escola porque julgaram Patrícia não seria capaz de aprender a ler e escrever. Meu primeiro encontro com Patrícia não foi em Goiás, foi longe daqui. Patrícia descobriu que era mais fácil realizar o sonho na Rússia do que no seu país de origem. E lá, na Academia Médica de Moscou, no alojamento dos estudantes estrangeiros, eu conheci Patrícia Maria da Silva. Patrícia foi para lá como? O pai era cortador de banana, a mãe costureira. Por conta da viagem da filha, Dona Cida fazia salgadinhos para festas de aniversário e de casamento. Para comprar passagem aérea, doutor, fizeram uma vaquinha na cidade. Realizaram um bingo e o ganhador levou para casa um bezerro. O dono da farmácia deu R$500, a dona da quitanda deu outros 500 e uma sociedade beneficente emitia boletos no valor de R$20 para que famílias pudessem bancar o sonho dessa menina. Eu fiquei 10 anos sem ver Patrícia, 10 anos. E eu a reencontrei, e eu falo muito emocionado, 5 dias atrás. Hoje é dia 23, dia 18, eu a reencontrei em Goianésia. Aquela do meio é a doutora Patrícia Maria da Silva, formada pela Academia Médica de Moscou. Doutora Patrícia só sabia falar uma frase em russo quando foi para a Rússia. Por favor, me ajude. Eu não sei pronunciar isso em russo, mas era a única coisa que ela sabia pronunciar. Em 8 meses, ela se tornou fluente em russo e foi admitida pela Academia Médica, onde se formou. Doutora Patrícia tinha um sonho de fazer saúde pública e, na conclusão do curso, ela recebeu a nota mais alta entre os estudantes estrangeiros formados naquele ano na Academia Médica. Seu trabalho sobre leishmaniose com estes outros 2 estudantes, também brasileiros, rendeu-lhe o convite para trabalhar como assistente da representante russa na Organização Mundial da Saúde. Mas aquela menina sem medo queria voltar para o Brasil. Ela tinha um propósito, evitar que outras crianças, assim como ela, passassem por erros de diagnóstico e de tratamento e que tivessem perdas tão significativas como aquela que ela teve. Para finalizar, e se essas histórias valem para alguma coisa, pelo menos para a minha própria história de vida, na construção ou na tentativa da construção de um ser humano melhor, elas valem, que a coragem daquela menina sem medo nos inspire naquilo que tanto une jornalistas e médicos, que é ouvir a dor do outro, à medida do possível, socorrer o outro em sua dor e viver a vida colecionando e, eventualmente, contando boas histórias. Muito obrigado a todos.